Olá, eu sou Vanessa Oliveira, psicóloga, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o desfraude. Esse é um assunto que sempre gera muitas dúvidas e muitas perguntas de pais, né? Porque é um processo que deveria ser normal, é um processo que deveria ser leve e acontecer de maneira gradual, mas geralmente é um assunto que estressa muito, que traz muita atenção para os pais e muitas vezes para a própria criança. Mas por que isso acontece? Por que esse assunto às vezes é tão pesado, tão traumático e tão estressante para a família? Exatamente porque essas tentativas de iniciar o processo de desfraude muitas vezes começa cedo demais. Muitas vezes se inicia o processo precocemente. E isso acontece muitas vezes, né, por comparação e por cobranças externas. Sabe aquela coisa do nossa, mas o meu filho tem a mesma idade do seu filho e o seu ainda não desfraudou? Ah, o meu desfraudou com 1 ano e meio. E aí a mãe desesperada que o meu filho, como assim? Deve estar com algum atraso de desenvolvimento, então eu tenho que tentar fazer o desfraude. E não observa os sinais dessas crianças. Mete os pés pelas mãos e inicia um processo quando a criança não está amadurecida o suficiente para isso. Então vamos entender um pouquinho dessa cronologia. Por volta de 1 ano e meio, 2 anos, a criança já consegue fazer o controle do esfíncter, tá? Isso é um amadurecimento físico. Fisiologicamente, ela já começa a entender esse funcionamento e começa a fazer esse controle. Porém, para você fazer um desfraude, você não pode depender só disso. Você precisa também que a criança já esteja com amadurecimento emocional para passar por esse processo. E isso só vai acontecer a partir de 2 anos e meio, 3 anos. É a partir desse período, dessa faixa etária de 2 anos e meio, 3 anos, que ele vai começar a dar sinais de que ele pode estar pronto para iniciar um desfraude. E por que eu falo sinais? Porque a criança realmente demonstra. Ela passa alguns sinais pra gente que a gente já pode observar que, opa, pode estar na hora. Um desses sinais é o incômodo por estar de fralda. A criança que antes a fralda parecia que fazia parte do corpo dela, parece que de uma hora para outra ela começa a se incomodar com o fato de estar de fralda. Então muitas crianças às vezes tiram a fralda dentro de casa, ou ficam o tempo todo cutucando a fralda, puxa de um lado, puxa de outro, às vezes até verbaliza que está incomodando ou que está doendo. Outro sinal é quando a criança às vezes sinaliza que está fazendo xixi ou cocô. Durante o processo, ela fala, ela verbaliza que está fazendo. Um outro sinal é o incômodo por estar suja. O bebê, no início, né, do momento que está com fralda, desde que ele nasce, aquilo ali faz parte dele. Algumas crianças se incomodam um pouquinho por estar com o xixi ali, fica aquela coisa geladinha, mas o incômodo do desfraude é diferente, é uma noção mais de nojo. Ele já começa a ter a noção de nojo e começa a sinalizar isso. Outra dúvida que surge muito é em relação ao desfraude diurno e o noturno. Realmente é aconselhável que se faça ele separado? Eu aconselho que sim. É como eu oriento os pais dos meus pacientes e é como eu trabalhei com meu filho. Por que isso? Porque durante o dia a criança está consciente do processo. Então é muito mais fácil você começar o desfraude de manhã. Você vai observar os sinais, você vai explicar para a criança a função do pinico, a função do vaso ou do redutor. E isso aí é um assunto mais para frente, né? Porque existem várias técnicas de você tentar um desfraude, você iniciar esse desfraude. Mas você vai passar as funções para a criança e você durante o dia consegue visualizar o que está acontecendo. Quais os sinais que ela está dando de que está apertada, de que está na hora de você oferecer de levar ao banheiro, se ele vai pedir, se não vai pedir, se vai ter escape na cueca, na calcinha. Então, durante o dia, enquanto a criança está acordada, é muito mais fácil gerenciar isso. Durante a noite, não. A criança relaxa durante o sono, e aí há um relaxamento do esfíncter também, e ele não vai conseguir controlar isso no início.
Não que não vá, mas a grande maioria das crianças tem dificuldade no início. Então, depois que o desfraude diurno foi bem feito, é quando a gente começa a fazer o noturno. É muito importante a gente ressaltar que cada criança tem o seu tempo, gente. O desenvolvimento acontece gradualmente em períodos diferentes para todas as crianças. Então, tem que se tomar muito cuidado com pressões e comparações. Um erro muito comum que os pais cometem é, no auge do estresse, para ensinar a criança a desfraldar, bota o pinico ali em frente à televisão, deixa a criança peladinha o dia todo, sentado no pinico, vendo televisão, para ver se ele entende e uma hora que estiver muito apertado, consiga urinar no pinico. Isso não dá certo. Tá, gente? Porque assim, se você precisa usar uma técnica dessa, é porque ele está demonstrando que não está amadurecido o suficiente para passar por aquele processo. Ele tem que conseguir te sinalizar de outras formas. Você não tem que, ele tem que sinalizar. Não tem que ser uma coisa que ele fez sem perceber. Estava vendo televisão e aí fez sem perceber. Porque seria o mesmo efeito que ele está fazendo na cueca ou na calcinha. Você entende? Se ele iria fazer sem perceber. Ele não ia notar que estava cheio, com a bexiguinha cheia e está precisando aliviar isso. E outra coisa que também é muito importante ressaltar, que o desfraude não é papel da escola, tá bom? Muitas pessoas confundem isso e acham que é a escola que tem a obrigação de desfraudar a criança. Não é assim, gente. O desfraude tem que acontecer dentro de casa. Geralmente eu até aconselho que comece a se tentar isso aos fins de semana, que é quando os pais geralmente podem ficar o dia inteiro com a criança, ou num período de férias, um feriado prolongado, exatamente para facilitar esse processo. A escola ajuda? Ajuda. Ajuda e muito, porque muitas vezes a criança passa um dia todo dentro da escola e durante a semana quem vai gerenciar isso são os professores e as cuidadoras da escola. Mas o papel principal não é da escola, é dos pais. E por que a escola ajuda? Porque, como a gente já sabe, né, a criança geralmente aprende por imitação. Então, muitas vezes, ele vendo um amiguinho que já está no processo de desfraude, ele já se sente motivado. Ele quer imitar aquilo, ele acha aquilo legal. Então, ele também não quer mais usar a fralda e quer tentar usar o pinico. Então, isso acaba motivando. Muitas vezes, quando uma criança na sala de aula começa a desfraldar, é normal que 2, 3, 4 comecem a passar pelo processo ao mesmo tempo. E como eu sempre digo, gente, educação de filho não é receita de bolo. Então, não é errado você voltar atrás se você viu que iniciou o processo cedo demais. Se o seu filho começar a sinalizar que não estava amadurecido o suficiente para aquilo, que aquilo, você achou que ele estava pronto, mas começou a virar uma coisa muito estressante, tanto para a criança quanto para você, pai ou mãe, que estão ali tentando ensinar, estão tentando explicar. Então, se não deu certo, volta atrás. Bota a fralda novamente, continua conversando com a criança, continua apresentando o pinico, o vaso, a cueca, a calcinha, mas sem exigir, sem brigar, sem se tornar uma pressão. Lembra o que eu falei, né? Algumas crianças, a partir de 2 anos e meio, começam a demonstrar que estão prontos. Mas outros não. Às vezes é com 3 anos, com 3 anos e meio. Então, é lógico que existem os períodos em que esse controle, tanto emocional quanto físico, já deve estar estabelecido. Mas não seja muito rígido. Não é porque o amiguinho desfraldou com 2 anos e meio que o seu tem que desfraldar com 2 anos e meio. Lembrando também que os escapes são normais até 5 anos de idade, tá bom? Então, você já iniciou o processo de desfraude, mas a criança vira e mexe, ainda faz um xixi na cama de madrugada, ou às vezes está ali vendo televisão, se distrai e urina na roupa. Até os 5 anos, isso é normal. Se passar esse período e a criança ainda não conseguir ter esse controle, aí a gente recomenda que passe por uma avaliação médica, inicialmente, porque pode sim ser um problema físico, ser um problema fisiológico ali, alguma malformação a nível de bexiga, às vezes precisa de uma fisioterapia ou alguma intervenção até cirúrgica, medicamentosa. Passou 5 anos, a criança não consegue ter esse controle estabelecido, procura uma avaliação médica, tá? Agora, outra situação.
se a criança já tem o desfraude estabelecido, tá? Você conseguiu desfraudá-la, já está totalmente desfraudada, ali já faz xixi, já tem um desfraude diurno, noturno, faz tudo no vaso direitinho. E aí passam-se alguns meses ou às vezes alguns anos e a criança começa a apresentar escape novamente. Ou enurese noturna, não só crianças, tá? Às vezes acontece com adolescentes e até com adultos. Aí sim, nessas situações, cabe uma avaliação psicológica, porque provavelmente tem alguma coisa acontecendo a nível emocional que essa pessoa está descarregando na enurese, descarregando nesses escapes, tá bom? Então, no caso de um desfraude já totalmente desfeito, e a pessoa volta a apresentar escapes de urina ou de fezes, vale uma avaliação psicológica para a gente ver o que pode estar acontecendo. Gente, como tudo na psicologia infantil, esse assunto também dá pano para manga. Ele caberia 2, 3, 4 vídeos, porque existem dicas de desfraude, existe um desfraude incompleto, que é quando a criança só consegue fazer o xixi no vaso, mas se recusa a todo custo a evacuar no vaso. Começa a apresentar, às vezes, tem criança que começa a apresentar infecção urinária no período de desfraude, ou prisão de ventre. Então, é um assunto amplo, mas quando bem feito, quando a gente consegue prestar atenção na criança e respeitar os tempos da criança com orientações adequadas, tudo dá certo. Como eu falei, se precisar voltar atrás, volta atrás. Se precisar de uma orientação médica, busca orientação médica. Se precisar de uma orientação psicológica, busca uma orientação psicológica. O importante é a gente tornar esses momentos o mais leve possível, tanto para a criança quanto para os pais. Uma etapa que é normal no desenvolvimento humano não pode ser uma coisa tão estressante assim para vocês, certo? Então, vamos lá, o que eu peço todas as vezes, se você gostou, curte lá o vídeo, se inscreve aqui no canal, para que você sempre seja sinalizado quando você tiver um vídeo novo, né? Você receba essa notificação e compartilha com um amigo, porque é um assunto que sempre interessa aos pais. Pais, educadores, é isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo, quem sabe até continuando esse assunto sobre o desfraude, se vocês tiverem interesse.